Paz de Cristo para todos. Amém, queridos? Ele é meu xará, ele também se chama Júnior. Já até comprou um livro meu lá na série. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Pastor, muito obrigado. Pastor Pereira, sua esposa também. Muito obrigado pela rica oportunidade, tá bom? E por essa grande porta que o Senhor me abriu hoje, que para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande, né? Pregar aqui nessa igreja tão honrosa, uma igreja tão tradicional como é a igreja daqui, tá bom? E eu louvo a Deus ali pela vida dos meus amigos, que inclusive se batizaram nas águas ontem, então estou tudo empolgado ali para tomar ceia. E só alegria, né? Hoje eu estou congregando, eu sou pastor auxiliar lá na igreja Brasil para Cristo, Jardim das Palmeiras, juntamente com o pastor Everton Gomide. Hoje o pastor Everton é meu pastor e amigo. Ele já era meu amigo, né? Hoje ele é meu amigo e pastor também. E aí ele me libera para estar pregando. E como o nosso culto do domingo lá é de manhã, ele aproveita e vai comigo à noite, né? Mas como hoje é ceia, e aí ele teve que ir na ceia na sede. Mas se não tivesse ceia hoje na sede, provavelmente ele estaria aqui com a gente também, tá bom? Querido, coloque-se em pé, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6. Aqui está o livro Confissões de uma Vida de Oração. Então, você que gosta de orar, você que sabe que esse ministério é importante para a sua vida e crescimento espiritual, esse é o livro, irmão. Eu escrevi esse livro há 3 anos atrás. Eu estava dirigindo a igreja de Serra Azul. E foi engraçado, né? Porque eu estava sentado e o Espírito Santo falou comigo. E eu fiquei sorrindo. E a minha esposa falou, você está rindo por quê? Eu falei, porque o Espírito Santo falou comigo. Ela falou, mas o Espírito Santo sempre fala com você, né? Eu falei, eu estou sorrindo porque ele mandou escrever um livro. E eu falei, eu não sei nem falar português direito. Como é que eu vou escrever um livro? E aí o Espírito Santo falou, escreve o livro. E está aqui, irmão, é um manual de oração, tá bom? Então ele vai trazer instruções valiosas para você ter maior desempenho com a vida de oração. Segundo momento do livro, psicólogos vão falar como a oração é importante para vencer a ansiedade, como faz bem para o seu psicológico, para as suas emoções. E caminhando para o final, eu conto o testemunho de uma experiência sobrenatural e pessoal que eu tive com Deus, que está no livro que eu não vou contar nada. Então, irmão, se você puder, no final do culto, a gente vive da venda do livro, hoje a gente vive uma vida de pregações, tá bom? E eu faço isso, saio para pregar, a pessoa me convida, eu vou de bom grado, eu levo o livro. Quem puder, compra, quem não puder, amém também. E é assim, tá bom? Então, Marcos capítulo 6, versículo 36. Está escrito assim: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade, pela grande porta que o Senhor me abriu nesta hora. Que o Senhor venha abençoar cada vida aqui presente e que o Senhor continue falando conosco. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Você que concorda, amém. Senta adorando o Rei Jesus, amém? Pastor, pode colocar musical? Acho que eu vou chamar seu filho aqui, eu nem sabia que ele cantava assim tão bonito, né? Cadê ele? Você pode tocar, por favor? Por gentileza. Irmãos, a mensagem, ela se inicia no capítulo 4, apesar de eu ter lido o capítulo de número 5. A nossa palavra, ela se inicia no capítulo de número 4. O Senhor Jesus, ele saiu a discursar suas parábolas no capítulo de número 6. E ele estava discursando à beira-mar. E aí uma multidão de pessoas ali estavam na beira-mar. Jesus entrou no barco dele e ele foi até o outro lado. Mas a palavra de Deus vai dizer que no meio daquele percurso se levantou uma tempestade. E os discípulos de Jesus, igrejas, ficaram aterrorizados com aquela tempestade. Porque era uma tempestade muito violenta. E os discípulos ficaram com medo. E eles falaram para Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, pastor Pereira, estava à proa do barco e dormindo. Então os discípulos estavam desesperados, porque pensavam que as coisas haviam saído do controle.
Mas Jesus está à proa de barcos, tem um significado, irmãos. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus estava à proa do barco, significa que Jesus está no controle de toda a situação. Ainda que as coisas pareçam não estar no controle de Deus, mas estava no controle dele porque ele estava à proa do barco, ele estava na direção daquele barco. Ele estava no controle daquela situação. Então Jesus se levanta e olha o que Jesus faz. Jesus acalmou, irmãos, o vento e a tempestade. E aqueles homens se maravilharam de tal maneira, Júnior, que eles disseram assim: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos conheciam Jesus, que expulsava demônio, curava enfermos e até ressuscitava defuntos. Mas naquele dia, eles conheceram Jesus, que acalmava ventos e tempestades. Eu quero lhe dizer nesta hora que Jesus ainda pode lhe surpreender. Isso não é só o que Jesus pode fazer pela sua vida. O que Jesus fez, ele pode fazer ainda muito mais. E olha que coisa interessante. O mar não tem ouvido, o vento também não. Mas quando Jesus falou, o vento e o mar conheceram a voz dele. Olharam para ele e entenderam. É corpo de homem, mas aí dentro está o Deus Todo-Poderoso. Eles viram aquele que no princípio falou: haja luz, e houve luz. Eu acho bem legal o evangelho segundo escreveu João. Capítulo 1, versículo 10. Fala assim: ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Porém o mundo não o conheceu. O verbo se fez carne. Deus se manifestou literalmente entre os homens. Os homens não o conheceram, mas a natureza conhecia a voz do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como você está nesta noite, mas eu tenho uma palavra de Jesus para a sua vida. Não temas porque estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Seu barco não vai virar. A tempestade não vai te matar. O mar não vai te sucumbir. Porque quem está no teu barco é Jesus de Nazaré. E enquanto Jesus estiver no teu barco, não tem tempestade que vai balançar ou sacudir o seu barco, rapaz. Cadê o glória, irmão? Se não der glória a Deus, não presta, viu? Culto que presta com glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, Jesus é tremendo. Parafraseando isso aqui, eu vou voltar para a mensagem. Mas teve um episódio que Jesus falou para os discípulos: ó, vocês me esperam lá no barco que eu vou orar. Porque quem ora, ele vive o sobrenatural. Não, você não entendeu. Quem ora, Deus traz à existência o que não existe. Quem ora, a porta que está fechada, ele abre. E a porta que está aberta, ele tem poder para fechar. Quem ora, vive o sobrenatural de Deus. Jesus orou. Na quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, entre 4 horas da manhã, Jesus inventa de descer. O barco está longe, pastor Pereira. Jesus vai nadar? Que nada, irmão. Jesus começou a andar sobre as águas. Cadê o glória? Ele começou a andar sobre as águas. Os discípulos, quando viram aquele vulto, um homem de longe andando, disseram: é um fantasma. Gente, eu gosto de Pedro, porque eu falo para vocês, se Pedro não fosse judeu, eu dizia: é nordestino, porque o cabo era macho, meu irmão. Ele olhou, Jesus falou: sou eu. Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. Jesus não gosta nada, irmão. Falou: vem, Pedro. Aleluia. Oh, glória. Pedro começou a andar sobre as águas. Eu não sei o que está te apavorando. Aleluia. Jesus está dizendo: não temas, porque nesta noite você vai andar sobre aquilo que te causa pavor. Você vai andar sobre aquilo que te causa medo. Eu não sei o que está te causando pavor e medo. Se é a depressão, se é a ansiedade, se é a enfermidade. Eu não sei o que é. Jesus está te dando poder para andar sobre aquilo que te causa medo.
Pedro começou a andar, pastor Pereira, sobre aquilo que todo mundo estava apavorado. Você crê ou não? Deixa eu te falar uma palavra profética, irmão. Se você não der glória a Deus, eu vou para casa e vou ficar com raiva de você, irmão. Fale comigo assim: se Jesus anda sobre as águas, declare, irmão, eu ando sobre as águas. Se meu mestre anda sobre as águas, eu ando sobre as águas. Se meu mestre tem poder, eu tenho poder. Então, Pedro começa a sucumbir na água porque ele começa a perceber que ele está fora do barco e é perigoso o que ele está fazendo. Mas Jesus, ainda que você tenha um momento de fraqueza, ele não vai desistir de você. Ele estendeu a mão, puxou Pedro e disse: agora volta para o barco. Esse é o Jesus que a gente conhece, irmão. Voltamos para a história do barco e a tempestade. Jesus atravessa aquele mar, chega do outro lado. E quem está do outro lado? Um homem, pastor, que estava miseravelmente endemoniado. Andava nu nos sepulcros. Grilhões não prendia, cadeias também não. Aquele homem tinha uma legião de demônios, aproximadamente 6.000 demônios. E sabe o que acontece, pastor Pereira? Quando Jesus desembarcou naquela cidade, eu não sei o que você acha disso, mas hoje é a noite que Jesus vai desembarcar na sua casa. Eu não sei como você deixou a sua casa, eu não sei quem está lá, se é um filho drogado, se é uma filha que está na prostituição. Jesus vai desembarcar na sua casa hoje. E o homem que todo mundo tinha medo dele, os demônios, foram até Jesus e ficaram prostrados. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que os demônios se prostraram e o adoraram. Os demônios adoraram a Jesus. Por isso que você não pode ficar quieto no culto, porque se até demônio adorou, querido, adore a Deus também. Os demônios adoraram a Ele e fizeram um pedido. Disseram assim: já que o Senhor vai nos expulsar, o Senhor não deixa a gente sair daqui e entrar naqueles porcos? Rapaz, se Jesus atendeu a petição de um demônio, meu amado, imagine a sua. Se Jesus atender a petição de um demônio, o que é que Ele não vai fazer por você? Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de gritar. Qualquer dia desse a sua vez vai chegar, a sua resposta vai acontecer, Deus vai vir ao seu encontro. Não pare, não pare. Jesus expulsou os demônios daquele homem. E aquele homem que antes era miseravelmente endemoniado. Pega a visão, irmão. Irmão, dê um glória a Deus. Vai, glória a Deus, vá. Rapaz, o homem estava sentado em perfeito juízo. Você está ouvindo o que eu falei? Sentado em perfeito juízo. Aí ele falou assim: Jesus, eu quero ser teu discípulo. Eu vou entrar no barco e vou com o Senhor. Ele falou: não. Você vai virar missionário. Volta para tua casa. Aleluia. Rique o cocotoquia, aqui a cuto cocotoquia, que me cocotoquia. Que o cocoto ye que me o cotoquia, naya, tu que me o dei, cabaco cotoquia. E ele falou assim: volte para sua casa e anuncie a tua família o que eu fiz na tua vida. Amém? Amém ou não? Rabaio cocotoku corai cocotoquia, macucotoquia. Como é o nome dessa irmã de óculos aqui? É, você que fez assim, levanta a mão. É você. Leva essa palavra para sua casa. Yo rebio kamako kotokia. Chicho rikemia kokotokia. Kio kakayama kayama kotokia. Volte para casa dizendo assim: eu vim anunciar aqui o que Jesus fez na minha vida. Rudei ko rike kokotokia. Kike amaku kotokia. Porque o Senhor nessa noite ele vai desembarcar na sua casa. Você crê? Receba essa palavra em nome de Jesus. Porque Jesus é assim, irmão. Jesus faz para todo mundo saber que quem está fazendo é Ele. Lembra do cego de nascença? No capítulo 9 de João. Jesus, quando curou ele, ninguém acreditava que ele foi curado. Os vizinhos diziam: parece com ele, talvez seja ele. O ex-cego dizia: sou eu.
Jesus vai operar na sua vida, que ninguém vai acreditar, não vai reconhecer, vai dizer, parece com ele, talvez seja ele, quem sabe é ele, você vai dizer, sou eu. Jesus liberta aquele homem, entra no barco e vai voltar para o outro lado. Quando ele vai chegando do outro lado, já tem uma multidão ali, irmão, esperando Jesus descer do barco, sabe? Porque as multidões diziam, se eu só tocar nele, a gente é curado. Se ele descer, a gente toca e a gente é curado. Quando Jesus desceu, veio um tal de Jairo, príncipe da sinagoga, e disse, ei, Jesus, a minha filha está moribunda, vem comigo, senão ela vai morrer. Jesus vai andando, irmão, só que tem uma multidão ali, e Jesus andava com dificuldade, porque a multidão o oprimia, o comprimia, e ele não conseguia andar rápido. Jesus estava andando devagar, e agora a Bíblia vai dizer, ainda de Jesus andar devagar, Jesus parou. E ele para, e ele diz, alguém me tocou. Pedro, nordestino todo, falou, mas mestre, a multidão te oprime. Todo mundo está te tocando. O Senhor fala, alguém me tocou? Jesus falou, Pedro, alguém me tocou diferente, porque eu senti sair de mim virtude. Uma multidão pode tocar o mestre. Mas ele só para quem tocar nele diferente. Cadê? Quem vai tocar nele agora? Deixa eu ver. Ele parou. E sabe quem tinha tocado nele? Uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. A lei de Moisés dizia que leproso, quem tivesse o fluxo de sangue, morava fora da cidade. Ela morava com os leprosos. Mas um dia alguém falou de Jesus. Ela disse, cadê quem? Jesus cura. E ela disse, se eu somente tocar nele, eu serei curada. Eu não sei há quanto tempo você padece deste mal. Toque em Jesus hoje. Ela tocou, Jesus parou. Falou, filha, você foi curada. Conversando com ela. E já era aqui de lado, agoniado. E ele está falando com ela, mas ele está ouvindo Jairo. Porque olha como Jesus é diferente. Por isso que eu fico com raiva de algumas pessoas. Falam, toda religião é igual. Todos os caminhos levam a Deus. Toda religião não é igual. Não é. Por que não é? Allan Kardec, fundador do Espiritismo, morreu. Buda morreu. Maomé também morreu. E o fundador do cristianismo, se você for hoje em Jerusalém, e você for ao sepulcro que era de Jesus, está escrito, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então não é igual. O meu cristianismo e o seu não é igual às demais religiões, porque os fundadores das religiões morreram e não ressuscitou. O fundador do cristianismo, depois de 3 dias, o sepulcro dele estava vazio. Ele havia ressuscitado dentre os mortos. Então não é igual. Ele está aqui no culto agora, esperando eu terminar para a gente ceiar. E outra coisa interessante do nosso Jesus. Há na terra mais de 7 bilhões de pessoas. Ele consegue ouvir todo mundo simultaneamente e não esquece de ninguém. Se mais de 7 bilhões de pessoas clamar agora, ele vai ouvir todo mundo e saber que cada um está falando com ele. Então ele falava com a mulher do fluxo de sangue, mas estava prestando atenção em Jairo. E aí alguém chegou e falou assim, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Irmão, eu queria estar lá para ver, irmão. Jesus olhou para Jairo e falou assim, não temas, crê somente. O que Jesus estava dizendo é, pare de ter medo, continue acreditando. Não importa o que falaram, não importa o que a multidão está dizendo, importa o que eu estou lhe dizendo. Não temas, crê somente. Alguém falou para você que morreu, não ouviu o hino, não ouviu o louvor, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, aleluia. Oh glória, não desista, ainda tem vida aí. Vamos, Jairo, tem vida aí ainda, rapaz.
Tio, cocotoquia, que é camacu cotoquia. Tio, eu, patio, pacaiamaie. Chegaram na casa de Jairo. E Jesus levou Pedro, Tiago e João, porque Jesus não mandava com qualquer um. Pare de andar com qualquer um. Tio, cocotoquia, que é cocotoquia, camacu cotoquia. Aí chegou lá no recinto, aí teve um pessoal que ficou rindo. Porque Jesus falou assim, a menina não está morta, a menina dorme. O que é problema para você não é problema para Jesus. Então ele falou assim, pega a visão, Tiago. Ele falou assim, aos que não estão acreditando, saiam do recinto, porque só vai ficar aqui dentro quem acredita no milagre. Ele tocou na menina e disse, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Ô glória, cadê o glória, irmão? A menina ressuscitou dos mortos. Pastor, o que é que eu preciso então, pastor, para o meu milagre acontecer? Você só precisa de uma coisa: creia. Lembra de Jairo? Eu gosto da passagem de Jairo. Obrigado, viu, irmão? Eu gosto da passagem de Lázaro. Porque Lázaro já estava morto há 4 dias, estava fedendo. Jesus chegou em Betânia, tanto a Marta como Maria falaram para Jesus: se o Senhor não estivesse aqui, se eu estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. É lindo o que Jesus falou para elas. Ele falou assim, irmão, se você não der glória a Deus agora já sabe, né? Que eu cotoquia, que meu cocodoquia, que eu cotoquia, que eu cotoquia. Tio rabado que minayasu de caia. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que ele esteja morto, ele viverá. E perguntou para Marta: crês tu nisto? Aonde que ele está? O rei o nayo rabá. Enko no yo rabá yo radayo radayo rabá. Eno rabayo radayo radá. Kyo katayo nemiehe minhayo como noye. Sabe nessa fileira de cá, na segunda cadeira, essa mocinha de cabelo cacheado com a máscara no rosto? É você? Faz assim com a mão para você saber que é com você? É. Deus é dono de sonhos e projetos. Tie kayo radayo kamayo radá. Keyo yeyo chemio pataya suriande kyoho. Eu sou o dono dos sonhos, diz o Senhor. Eu sou o dono dos projetos. Na minha mão está a chave que abre qualquer porta. Você só precisa confiar e crer, e o milagre vai acontecer na sua vida. Assim diz o Senhor. Escute, ele chegou e falou em colocar o morto. Sabe o que é que falaram, irmão? Pega a visão, irmão. Falaram assim: esse daí não era amigo dele? Ele não poderia ter curado ele? Esse que até deu visão a cegos? Presta atenção. Jesus poderia ter curado Lázaro, sim, não, sim ou não? E ainda ouviu o deboche, porque tem crente que é debochado com Jesus. E aí ele falou assim: a esse que deu visão a cegos, não poderia ter curado o amigo dele? Escuta, ele poderia, mas ele não queria. Porque o que Jesus queria fazer era maior do que estava se pedindo a ele. Você não entendeu? Jesus não fez o que você está orando há tanto tempo e pedindo, porque o que ele vai fazer é maior do que tudo que você pediu, ou tudo que você pensou, ou tudo que você imaginou. O milagre vai ser maior do que tudo que você pediu até agora. É por isso que está demorando tanto, porque vai ser maior do que tudo que você imagina ou imaginou. Pegou? Jesus falou: remove uma pedra. Remover a pedra. Ô Jesus, para dar trabalho à morte. Ele falou assim, irmão: Lázaro, vem para fora. Lázaro provavelmente estava no paraíso, curtindo a vida, de boa na eternidade.
ecoou uma voz dentro do paraíso dizendo: Lázaro! A morte ouviu aquilo e disse: rapaz, vou ter que dar um jeito de devolver a alma de Lázaro, porque quem está me dando ordem manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda na vida, manda na morte. E ele devolveu Lázaro. Agora presta atenção no que eu vou lhe dizer. Os fariseus disseram assim: Júnior, agora nós temos dois problemas. A gente queria matar Jesus, agora vai ter que matar Jesus e Lázaro, que já estava morto. A gente vai ter que matar Lázaro por causa da ressurreição de Lázaro, muitos passaram a acreditar em Jesus. Então os fariseus disseram: vamos ter que matar Lázaro de novo. Mas não iriam conseguir. E a Bíblia não relata que conseguiram matar Lázaro. Sabe por quê? Porque ninguém consegue matar quem Deus ressuscita. Não, eu vou dizer de novo. Talvez o diabo sente do seu lado dizendo: ei, volte para a cachaça, volte para a prostituição, volte para o adultério, volte para as drogas, volte para a pornografia. Mas você sabe, quem te ressuscitou foi Cristo. E de onde Deus te tirou, você não volta mais. Você é de Deus. E ponto final. Irmão, tanto que eu sou perseguido pelo diabo, você não tem noção. Porque, pastor, eu não sei se eu já contei que eu não gosto de dar testemunho. Tem muita gente que se ganha muito em cima de testemunho. Nesse tempo todo que eu sirvo a Jesus, eu acho que eu só dei testemunho 2 vezes. Uma foi na igreja do pastor Everton, e a segunda o pastor William me enganou. Ele falou: vem pregar aqui em Batatais. Quando estava perto da pregação, ele falou: já anunciei a todo mundo, o carro de som, todo mundo já está sabendo que você vai dar o testemunho hoje. Eu falei: eu não gosto de dar testemunho. Mas meus pais, eles eram no Candomblé lá em Pernambuco. Eu me converti com 14 anos de idade. Até os 23 eu morei com meus pais. Até 23 eu não era nem casado ainda. Viajei para o treinamento missionário. Eu servia a Deus dentro do Candomblé. Deus me usou para desmoralizar o Candomblé no estado de Pernambuco. Ganhei muitas pessoas, pais de santos se converteram. Era uma batalha espiritual muito grande, mas eu não quero falar disso. Eu conto algumas coisas no primeiro livro, no segundo livro eu vou falar mais, mas eu não gosto de dar testemunho. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, é que o diabo quer te fazer voltar para onde Jesus te ressuscitou. Às vezes o demônio aparece e fala: quer isso? Larga Jesus que eu te dou. Eu digo: não quero, cai fora. Aí vem outro: eu tenho isso para você, vai? Eu digo: não vou. E agora, aceita? Eu digo: não aceito. E agora vai? Não vou. Aleluia. Porque a presença dele é melhor. Porque a presença dele é melhor. Não aceite a proposta do diabo. Ruquei, cocodocuri, andecai. Você fechou com Deus, então abrace Deus. Seja arrebatado com Deus. Amém? Vamos voltar para Jairo. A menina ressuscitou. Quem Jesus tinha dito que tinha morrido, agora havia, diga comigo, ressuscitado. Sabe uma história que eu gosto, pastor Pereira? A história de José. História muito bonita, né? Os irmãos de José falaram para Jacó: papai, José morreu. Uma besta fera despedaçou para aí. 13 anos, irmão, se passaram. José no Egito. 13 anos no Egito, irmão. Glória a Deus. Depois de 13 anos, Faraó tem sonhos. E sabe o que o Faraó vai dizer para os magos? Ninguém interpretava. O copeiro falou: tem um jovem chamado José, ele interpreta sonhos. Sabe o que o Faraó falou? Faraó disse assim: mandem tirar ele da cova. Entendeu? Na cova que te jogaram, você não vai morrer. Deus vai te tirar da cova. Quando José saiu da cova, Faraó disse: quando José interpreta os sonhos, a quem nós iremos escolher para governar o Egito, a não ser este, aonde há o Espírito de Deus? Reconheceram que o Espírito de Deus estava na vida de José.
E aí Faraó diz assim: José, Rabai, choroye, kamão, chorobecai. Ele disse: não te chamarás mais José, mas Afenato Panear. Depois pegou um anel, colocou na mão dele. Depois pegou uma carruagem, disse: ande na minha carruagem. Deus deu um nome para José. Deus deu autoridade para José. Deus deu honra para José. Você não vai morrer aí, querido. Deus vai te tirar deste vale. 13 anos se passaram. Diga comigo: quem bate esquece, a quem apanha lembra, viu? Os irmãos teve fome na terra. Já estou finalizando aqui. Teve fome na terra. Lá vem os patetinhas, né? Para comer tem que comprar do Senhor da terra. Quem era o Senhor da terra? Diga José. José aqui, irmão. Os irmãos dele se dobraram. E a Bíblia vai dizer, aleluia, e lembrou José do sonho. Passe o tempo que for, quando Deus cumprir a promessa, você vai lembrar do que Deus falou para você. Diz a Bíblia que ele olhou e ele lembrou do que Deus havia dito: o sol e a lua são eles. Quando José se revela aos irmãos, já na morte de Jacó, ele diz assim: olha, meu pai antes de morrer falou: não faça nada com seus irmãos, porque eles tinham medo, porque na cabeça deles, eles tinham levado José para o Egito. José falou: ei, quem falou que foram vocês que me trouxeram para cá? Pega a visão, irmão. José disse: quem me colocou na cova foi Deus. Quem me tirou da cova foi Deus. Quem me levou à casa de Potifar foi Deus. Quem me levou para o presídio foi Deus. Quem me levou para a sala de Faraó foi Deus. Tudo que aconteceu na sua vida foi Deus. Tudo. O bem, a enfermidade, o mal, tudo foi convergindo para o propósito de Deus na sua vida. Deus te colocou na cova e Deus vai te tirar de lá. Por quê, pastor? Às vezes a gente faz umas perguntas tão óbvias para Deus, né? Tem crente que diz assim: Deus, eu cheguei no fundo do poço. E agora, Deus, o que eu faço? Irmão, não precisa ser teólogo para entender isso aqui, não. Você chegou ao fundo do poço. Aí você tem que dar glória a Deus, porque não tem mais para onde descer. É lógico. Chegou no fundo do poço, agora faz o quê? Faz o quê? Diga comigo. Sobe. Tem alguma dificuldade de entender isso? Deus, eu cheguei no fundo do poço, e agora? E Deus, sobe. Deus está lhe dando uma ordem hoje: suba do poço. Mas eu deixei acabar com o que anaia que me suba. Sai daí. Igual Moisés. Moisés falou: Deus, e agora? Deus falou: por que está clamando, meu filho? Ande. Eu só posso abrir o mar se você marchar. Dá para você marchar? Para eu poder abrir o mar, para você passar. E Deus é assim, né, pastor? Deus é caprichoso. Eu amo Jesus. Ele demora a fazer, viu, irmão? Mas quando ele levanta para fazer, ele levanta assim para desmoralizar o inimigo e para saber que quem está fazendo na sua vida é ele. Porque Deus não apenas abriu o mar para Moisés passar. Ele abriu o mar e a Bíblia vai dizer que o povo passou a pés enxutos. Ele abriu o mar e secou o chão para que ninguém melasse o pé de lama. Deus te colocou na prova. Deus vai te tirar da prova. E Deus vai te tirar inteiro. Os jovens foram lançados dentro da fornalha. A Bíblia vai dizer que nem a roupa deles tinha cheiro de fumaça. E Nabucodonosor olhou e disse: tem outro homem lá, porque eu coloquei 3, tem 4. Você não está sozinho. Deus entrou no problema junto com você, irmão. Deus tomou sua briga para ele. Amém? Eu finalizo aqui porque eu falo muito. Querida, aqui está o livro Confissões de uma Vida de Oração. Eu sou muito fiel àquilo que Deus me dá. O livro é bom, não é porque eu sou o autor. Por que você fala isso? Porque se eu explanar o livro, porque eu tenho uma mensagem sobre o livro. Quando eu prego sobre o livro, eu vendo bastante. Porque eu começo a pregar sobre o livro, eu começo a falar o que está no livro, aí cria-se um interesse. Mas eu só prego sobre o livro onde Deus manda eu pregar sobre o livro.
Porque eu sou pregador, não sou comerciante. Então, quando eu chego na igreja, Deus fala, você vai pregar sobre o livro, não. Você vai pregar sobre outra coisa. Eu falei, então eu prego, isso aqui manda. Agora tem igreja que eu chego que Deus fala, pregue sobre o livro. Aí eu não abro o livro, não sei o que está no livro. Eu começo a explanar o livro. Aí aguça o interesse das pessoas para comprar, porque eu estou falando o que está escrito. Então hoje Deus falou para mim, você vai vender o livro, mas você não vai falar sobre o livro. Eu quero que você pregue sobre não temas crer somente. Amém? Mas se você puder, irmão, ali no final, eu vou pedir para o Diego, com a permissão do pastor, montar. Eu levo uma mesinha. Ali no finalzinho ele vai montar. Se você puder comprar um livro para estar abençoando nosso ministério, amém. Se puder, pastor, eu não posso. Não tem problema, não faço o que você não pode. Estou falando se você puder, amém? Deus abençoe poderosamente. Pastor Pereira, muito obrigado pela oportunidade, tá bom? E é isso. Deus abençoe.